Conexão Ciência. A esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune que afeta o sistema nervoso central e apresenta grandes e novos desafios para quem recebe o diagnóstico. O podcast Conexão Esclerose Múltipla mostra que é possível seguir adiante com acompanhamento médico e medicamentos, autocuidado e muita determinação. O C2 conversou com a professora Luciane Cristina Arantes, do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, que é portadora de esclerose múltipla e orienta estudos sobre a importância da prática de atividades regulares para enfrentar os desafios que a enfermidade traz. Eu nunca tinha estudado esclerose múltipla. A gente estuda exercício, né? Na educação física a gente estuda os benefícios do exercício, os benefícios da atividade física, os fatores. O meu grupo de pesquisa, né? A gente trabalha com os fatores psicológicos agregados ao exercício, né? Então, os benefícios do exercício, os vínculos com as questões psicológicas. Entretanto, como eu consegui, né, eu estou na pós-graduação nesse momento, houve uma desistência de um professor que era orientador do Cleverson. E aí ele veio me procurar e eu falei assim, olha, Cleverson, eu aceito esse desafio, mas o que você estuda, agregado com o que eu estudo, a gente poderia traçar um novo objetivo. Então, como ele estudava já os aspectos biológicos relacionados às doenças crônicas, eu falei assim, olha, você já tem o caminho de doença crônica. Eu gostaria de trazer uma contribuição no meu final de carreira, né? Porque eu estou finalizando aí mais uns 4, 5 anos eu finalizo. Eu gostaria de trazer uma contribuição para as pessoas que têm esclerose múltipla, porque eu convivo com essa doença e eu sei dos benefícios da atividade física para mim. Mas a gente sabe que em pesquisa não adianta você falar, você ter a sua experiência, você precisa comprovar cientificamente. Então foi por meio dessas comprovações científicas que nós buscamos fazer um entrelaçamento daquilo que o Cleverson sabe, conhece sobre os benefícios da atividade física, com aquilo que eu estudo dos aspectos psicológicos e com o conhecimento que eu tenho da doença. E assim surgiu a ideia. Eu passei a ser orientadora dele no programa, e aí surgiu essa ideia de projeto, né? Do exercício físico para pessoas que têm esclerose múltipla e para a gente entender esses benefícios psicológicos e biológicos, né? Então, uniu aquilo que eu conheço da psicologia com o que o Cleverson conhece dos aspectos biológicos. Então, começou assim, a ideia partiu disso, de uma orientação unindo aquilo que ele já tinha de conhecimento com o que eu já estudo, que são os aspectos psicológicos no exercício e no esporte. Eu tive o diagnóstico já há aproximadamente 14 anos. Eu tive um diagnóstico rápido, que não é comum na esclerose. Muitas pessoas podem atualmente estar convivendo com a doença, mas não sabem que tem. E isso é importante que as pessoas saibam, que existem alguns sintomas que podem ser de uma esclerose, né, que tem que ser tratada rapidamente, mas as pessoas não sabem. Então, hoje, eu vejo assim, se eu pudesse dar um conselho para todas as mulheres, porque são as mulheres que são mais acometidas com esclerose múltipla, toda vez que ela fosse num ginecologista, que é uma coisa que as mulheres fazem mais, né? Todo ano a gente tem o hábito e já é cultural no nosso país, que bom, né? Que isso já virou algo cultural de todo ano, você fazer um preventivo. Então, mesmo que se sua ginecologista não saiba, pedir para fazer um exame de vitamina D, porque isso é algo que pode estar relacionado com a doença. Então, a vitamina D em dose muito baixa, quando você faz a mensuração e ela está muito baixa, pode ser um sinal de alerta se você tem algum outro sintoma. Então, qual outro sintoma que também pode confundir muito a cabeça de um médico? Dormência nos membros, nas extremidades dos membros, então dormência nas mãos, dormência nos pés, nas pernas, associada com uma vitamina D baixa, pode ser um sinal de alerta para muitas doenças, mas para a esclerose, muito também.
Então, isso é uma coisa que eu não sabia. Aí, quando a gente pode ter um surto de esclerose, né, que a gente diz que você está tendo um surto, outras coisas podem estar acontecendo. No meu caso, eu perdi a visão. Então, como eu perdi a visão, isso direto, né? Eu fiquei 15 dias fazendo exames oftalmológicos, mas os exames oftalmológicos não diagnosticaram nada na retina, nos olhos. Então, o próprio oftalmologista falou assim: olha, quando você tem uma perda de visão e você não tem nada a nível, né, oftalmológico, eu sempre indico para procurar um neurologista. E foi assim que, rapidamente, ele falou assim: olha, todos esses sintomas que você está tendo, de dificuldade para movimentar as mãos, né? Eu não conseguia escrever. E aí você está me contando que você já teve dormência, você já teve sintomas que parecem um labirintismo. Aí ele perguntou da minha vitamina D, na época eu não sabia, né? Mas daí a gente foi ver, realmente era muito baixa. Isso tem muita relação com esclerose múltipla. Então, eu vou te internar agora. Então, de cara, assim, eu saí da clínica dele e fui para o hospital. Fiquei 15 dias internado. Então, eu vou te internar, a gente vai tomar medicamentos que são anti-inflamatórios, né? Que são os corticoides. E a gente vai fazer todos os exames, aí já de cunho neurológico, que são as ressonâncias magnéticas. Só que, ao fazer esses exames, eu não tive nada, Silvio. Nem uma mancha no cérebro e nem na coluna. Então ele falou assim: olha, a gente não pode fechar seu diagnóstico, porque você tem todos os sintomas, mas você não tem aquilo que a gente chama que são na ressonância aparecem as manchas em determinados pontos. Então você vai viver sua vida normalmente, agora com os medicamentos que você tomou, né, dos corticoides, vai diminuir essa inflamação e quando tiver algum outro sintoma, você me procura novamente. 3 anos depois, eu fui fazer a matrícula do meu filho na escola de férias e fui preencher o documento, e aí não consegui escrever mesmo, né? Não consegui escrever nada. Assustei, falei assim: nossa, mas será que isso tem relação com aquilo que aconteceu, né? Eu nem lembrava quanto tempo fazia. E aí eu procurei o médico e falei assim: olha, eu tive esses sintomas, já até tá passando, porque até eu consegui a consulta com você, né? Eu já não tô sentindo muito mais. Ele queria me internar de novo, eu falei assim: não, agora já tá passando. Eu já tô conseguindo escrever, né? Eu não conseguia andar direito, tudo, mas foi passando. 15 dias ela progrediu todos os sintomas. Eu cheguei a ficar sem conseguir falar, mas aos poucos foi voltando, e quando eu consegui a consulta com ele, já tinha se passado 20 dias, eu falei: eu tenho certeza, já está voltando. E aí nós fizemos de novo todas as ressonâncias e apareceu. Aí ele falou assim: olha, infelizmente, realmente, você tem esclerose múltipla. Então, fechou o diagnóstico com aqueles sintomas que eu te relatei antes, né? E com os exames de imagem, que daí o médico fecha o diagnóstico, porque os sintomas, Silvia, eles são muito diferentes, tem uma base entre todas as pessoas, mas eles se alternam de pessoas por sintomas, porque o cérebro é algo muito complexo. Então, dependendo onde foi afetado, né, a bainha de mielina, teve algum problema ali em que você não está conseguindo fazer com que existam as conexões nervosas, ele vai afetar diferente em cada pessoa. Então, por exemplo, algumas pessoas tem muita dificuldade em ir no banheiro, por exemplo. Tem dificuldade de controlar, né, a urina, né, as fezes, ou ela tem muita diarreia ou não, mas vai depender onde está ali aqueles problemas que aconteceram nos neurônios. No meu caso, uma coisa que me incomoda muito, que eu fui tentar descobrir, mas não é todo mundo que afeta, mas é onde estão localizadas lá as minhas lesões, né, que a gente chama de manchas. Lesões estão localizadas em uma área que me atrapalha o controle da temperatura corporal. Então, eu tenho muitos sintomas de calorões.
que parece que eu estou na menopausa faz 10 anos. Então eu tenho assim, de repente me dá um calor exacerbado e aí passa. Então eu tenho isso durante o dia o tempo todo. E a fadiga também, é um cansaço que ao longo do dia é como se fosse acabando as minhas forças. Chega 4, 5 horas da tarde, eu estou bem cansada. Então, assim, mas por quê? Porque está afetando uma área do meu cérebro vinculada a isso. E cada pessoa tem alguns sintomas que se diferenciam dependendo onde estão localizadas essas lesões no cérebro. No segundo episódio, vamos conhecer como Luciane ajustou a sua rotina pessoal e profissional. Fique com a gente! Conexão Ciência.